Caso esse conteúdo ressoe com você, tornar-se um apoiador é uma forma natural de você continuar esse caminho junto conosco. Se você quer se tornar um apoiador, o link está aí na descrição. Onde está a sua liberdade? Quão pouca liberdade lhe resta? A liberdade que Deus lhe deu como sua, para tocar a Via Láctea e sentir a sua presença nas flores e nas estrelas. Essa liberdade se foi completamente por causa das muitas influências sobre você. A maioria das pessoas é como antiguidades psicológicas, quebradiças como ideias fixas, com influências fixas. No minuto em que você se senta sobre eles, eles se quebram. É por isso que nossos astrólogos indianos dizem que somos todos marionetes. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você pode destruir qualquer karma que desejar. Se você fechar todas as portas e janelas de uma sala, haverá escuridão. Mas se você traz a luz, essa escuridão desaparece instantaneamente. Mesmo a escuridão que permeou uma caverna por milhares de anos é vencida imediatamente quando a luz é trazida. Você raciocinará que a luz levará 100 anos para destruir essas eras de escuridão? Isso é tolice. Assim, nós podemos ter karma de vidas passadas sobre qualquer civilização, nacionalidade, comunidade e família que tenhamos vivido. E dessa vida com as influências dessa presente, civilização, nacionalidade, comunidade e família. Mas se percebermos que somos deuses, estaremos livres desse karma agora. Todo ser humano é feito à imagem de Deus. Se você encontrar essa imagem dentro de você, como pode ter algum karma? Deus, como o mestre desse universo, não tem karma. Se você sabe que é um com Deus, não pode haver karma para você. Uma cobra venenosa não é afetada pelo veneno dentro dela. Também é verdade que, embora a ilusão ou maia esteja na manifestação de Deus, na criação e nos afete, ela não o afeta. Isso não é justo, é? É por isso que ele tem que nos dar a salvação. Mas ela não virá, a menos que o exijamos. Sendo feitos à imagem de Deus, nós podemos nos livrar do karma, contanto que reivindiquemos a nossa herança divina dele. Você foi levado a acreditar exatamente no contrário. Acreditar no karma é dar força a ele. E por que você deveria acreditar que está preso? Você deve pensar, eu não sou um ser mortal. Eu sou um filho de Deus. E então você corta a raiz do karma. Além dos voos da fantasia, eu sou sem forma, permeando todos os membros da vida. Nenhuma liberdade eu desejo, nem escravidão eu temo, pois eu sou livre e sempre consciente, sempre nova bem-aventurança. Eu estou livre, eu sou Ele, eu sou Ele. Bendito Espírito, eu sou Ele. Mas assim que você cede à ilusão de que é um ser humano, você permite que todo o karma do passado o envolva.
essa vida é um covil de ladrões. As suas influências roubam a sua herança divina. Quando você diz, eu não pertenço a esse lugar, e faz um esforço para sair, você não será mais um cativo relutante. Você deve salvar a sua liberdade. Quando você fez certas metas para a sua vida, você foi capaz de cumpri-las? Se você não conseguiu, você está preso ao karma. Mas se você foi capaz de fazer as coisas que queria fazer, guiado pelo seu discernimento, e não por causa das influências do seu karma passado ou presente, ou por causa da sua vida nacional, social ou familiar, isso é liberdade. Julgue tudo do ponto de vista da discriminação e da sabedoria. Não deixe que as suas ações sejam governadas por hábitos ou obediência cega aos costumes sociais, de acordo com o que as outras pessoas pensam. Seja livre. De vez em quando, você vê um homem livre. Alguém que não anda com os sapatos dos mortos. Alguém que é livre porque as suas ações não são influenciadas por nada além da sabedoria. Essa é a grande marca da grandeza de Mahatma Gandhi. Quando ele foi para a Inglaterra e visitou o rei e a rainha, ele não vestiu um terno formal como era o costume. Ele foi recebido por eles na sua tanga e no chale simples de aldeia. Ele goza de grande liberdade porque vive os seus ideais e não está preso a costumes sociais. Sempre que você fizer qualquer coisa, pergunte-se se é apenas por causa do que as outras pessoas podem pensar de você, ou se você está seguindo a sabedoria discriminativa. Esse é o critério pelo qual eu ajo. Mesmo sendo americanos nascidos livres, vocês não sabem o que é a verdadeira liberdade. Muitas pessoas pensam que podem fazer tudo o que lhes vier à cabeça e acreditam que isso é liberdade. Mas a verdadeira liberdade está em fazer o que você deve fazer quando deve fazê-lo. Caso contrário, você é um escravo. Seja acionado apenas pela sabedoria. Se você não for capaz de fazer isso, você permanecerá um escravo por séculos de encarnações. Agora, seguir a verdade não significa que você tenha que espancar os outros com as suas convicções. Compartilhe a verdade somente quando ela for bem-vinda ou solicitada. Caso contrário, aprenda a ficar quieto. Mantenha o seu próprio conselho para você. Mas quando você sentir que deve falar, fale. Fique contra o mundo se for necessário. Galileu disse que a Terra gira em torno do Sol e ele foi crucificado por isso. Mais tarde, descobriu-se que ele estava certo. Mas nunca faça nada por orgulho. Fazer isso é cair. A amizade é a forma mais pura do amor de Deus, porque ela nasce da livre escolha do coração e não nos é imposta por um instinto familiar. Amigos ideais nunca se separam. Nada pode cortar o seu relacionamento fraterno. Eu nunca perdi um verdadeiro amigo. Mesmo que dois a quem
dei meu amor sincero, tenham se tornado hostis, eu ainda sou amigo deles. Para ser um amigo verdadeiro e incondicional, o seu amor deve estar ancorado no amor de Deus. A sua vida com Deus é a inspiração por trás da verdadeira amizade divina com todos. Amigos verdadeiros trazem progresso mútuo um para o outro. A relação guru-discípulo é a mais alta expressão de amizade, pois ela é baseada no amor e na sabedoria divinos incondicionais. É o mais elevado e sagrado de todos os relacionamentos. Cristo e seus discípulos eram todos um em espírito, assim como meu mestre e eu, e aqueles que estão em sintonia comigo, por causa do vínculo comum do amor divino de Deus. Beber o seu amor juntos do cálice, dos corações sinceros, é o sacramento unificador desse relacionamento. Na amizade humana, a familiaridade deve ser evitada, ou depois de algum tempo, os amigos podem tirar vantagens uns dos outros. Mas na amizade divina, há um respeito cada vez maior. Cada um pensa apenas no maior bem-estar do outro. Essa é a natureza da amizade divina entre um guru e o seu discípulo. Aquele que participa desse relacionamento está no caminho da sabedoria e da liberdade. Sempre que eu falo com outras pessoas, como nesses cultos, uma forma aparece diante de mim, o meu guru. A sua influência é fundamental em minha vida. Mesmo agora, embora ele não esteja mais neste plano terrestre, ele está sempre comigo. Se você buscar o único amigo por trás de todos os amigos, a verdadeira amizade poderá ser estabelecida em todos os seus relacionamentos. Sejam eles familiares, fraternos, conjugais e espirituais. A amizade é vital em um relacionamento conjugal. O sexo por si só, ele não vai aproximar um casal. Na verdade, ele logo separará, se o instinto superior do amor verdadeiro e da amizade não for predominante. Quando o sexo se torna a parte mais importante de um casamento, o casal perde o interesse um pelo outro. Quando o rubor inicial da gratificação sensual empalidece. Aqueles que não discriminam entre o amor verdadeiro e a atração sensorial, eles ficam sempre desiludidos. As pessoas que querem se casar, elas devem primeiro aprender a controlar suas emoções. Duas pessoas colocadas juntas na arena do casamento, sem esse tipo de treinamento, batalham pior do que oponentes em uma guerra mundial. As guerras, pelo menos, terminam depois de algum tempo. Mas alguns parceiros conjugais se envolvem em combates ao longo da vida. Você pensaria que em uma sociedade civilizada as pessoas deveriam saber como se dar bem umas com as outras? Mas muito poucos aprenderam essa arte. Um casamento deve ser nutrido com altos ideais e com o vinho da inspiração de Deus. Então, aí sim será uma união feliz e mutuamente benéfica. Certa vez, quando eu estava em Boston, eu fui convidado para falar na comemoração das bodas de prata de um casal supostamente, idealmente feliz. No momento em que entrei na casa deles, eu senti que ali tinha alguma coisa errada.
Eu pedi a 2 alunos de confiança que observassem silenciosamente o casal durante a noite. Eles me contaram que, quando o marido e a esposa vinham diante dos outros, eles sorriam e se dirigiam docemente. Sim, minha querida, claro, minha querida. Mas quando pensavam que estavam sozinhos, na cozinha ou na despensa, eles brigavam por tudo. Então eu conversei com eles. Por que vocês se comportam assim? Eu sinto uma grande desarmonia nessa casa. Há muito ferro nessas bodas de prata. A princípio, eles ficaram ofendidos, mas eu continuei com o assunto. O que você ganha lutando o tempo todo? Eu lhes dei uma boa conversa. Eles se aproximaram de mim mais tarde e pediram o meu perdão. E eu disse a eles: vocês ficam juntos apenas por causa da sua reputação de casal ideal, mas eu quero que vivam realmente dessa maneira para sua própria felicidade. Os ideais de uma pessoa devem ser vividos em comportamento, em pensamento, na fala. Se 2 pessoas se juntam e se os seus humores estão errados, elas se tornam insinceras uma com a outra. Quando o engano se insinua, o casamento está em ruínas. Então, por que essa hipocrisia? Certos erros têm de ser evitados desde o início. Parece que sempre houve uma certa rivalidade entre o homem e a mulher, mas eles são iguais. Nenhum deles é superior ao outro. Tenha orgulho do que você é nessa vida. Você é uma alma que esteve em corpos masculinos, em corpos femininos, em diferentes encarnações passadas. Se você é uma mulher agora e inveja os homens, você terá que reencarnar como um homem. E preste atenção, se você é homem agora e se sente superior às mulheres, pode ser que tenha nascido mulher. O homem argumenta que a mulher é emocional e não pode raciocinar, e a mulher reclama que o homem não consegue sentir. Ambos estão incorretos. A mulher pode raciocinar, mas o sentimento é o mais importante na sua natureza. E o homem, ele pode sentir, mas nele a razão é predominante. O ideal é equilibrar razão e sentimento na sua natureza. Aqueles que são muito femininos não encontram a liberdade da alma, e nem aqueles que são muito masculinos. Cada sexo deve buscar um equilíbrio, aprendendo um com o outro por meio da amizade e da compreensão. Nos grandes santos nós vemos combinadas as qualidades masculinas e femininas ideais. Jesus era assim como todos os mestres. Quando você atingir esse equilíbrio perfeito entre razão e sentimento, você terá aprendido uma das principais lições para as quais você foi enviado aqui. A vida é destinada à realização de Deus. Não viva de maneira materialista, unilateral. Tenha autocontrole, domine todos os seus sentidos, haja com sabedoria, conquiste a vida e encontre a liberdade. A expectativa média de vida é de 70 anos de escolaridade. Quando a morte vier, você não terá terminado a sua educação, então você vai ter que voltar para essa escola novamente. A menos que você tenha encontrado Deus, adquirido toda a sua sabedoria
e expressado todas as suas bênçãos em sua vida. Comece a sério nesse caminho de aprendizagem. Desde o início, sature-se de Deus. Ame-o mais do que seus dons. Ele tem tudo, menos o seu amor. Ele nos criou para que, porventura, usássemos o seu dom de livre-arbítrio para procurá-lo. A única razão pela qual estamos aqui é encontrar Deus e voltar para Ele. Ame a Deus primeiro e faça do seu corpo um templo de Deus. Faça tudo com o pensamento nele. Vá atrás da felicidade suprema e compartilha com os outros. Aperfeiçoe o seu amor no amor de Deus e inclua toda a humanidade no seu amor. Se você tem filhos, treine-os nos ideais certos para ajudar a trazê-los de volta a Deus. Cada um de vocês que estão ouvindo tem um tremendo trabalho a fazer. Converter os outros a Deus por meio do seu exemplo espiritual. Ajudar os outros a encontrar Deus é o maior presente que você pode dar a alguém. Então lembre-se, Deus em primeiro lugar. Comece hoje, agora, não amanhã. Se a tua mão te escandalizar, corta. Você precisa de força de vontade e orientação correta para você ter sucesso. Exercite a sua vontade, guiada pela sabedoria do seu guru, e você vai superar todos os obstáculos no seu caminho. Não espere a perfeição ou a felicidade permanente aqui, porque você não vai encontrá-la. Esse mundo sempre vai estar cheio de problemas. Por que se interessar por essa escola de disciplina? Termine as suas lições para sempre, para que você não seja enviado aqui repetidamente contra a sua vontade. Liberte-se dessa escola. Conquiste tudo. Viva para Deus, trabalhe para Ele, pense e deseje para Ele. Corpo, mente, alma, vontade, sentidos, tudo deve estar com Deus. E então você vai estar livre e pronto para a sua jornada para casa. E você não vai ter que voltar para os problemas e dificuldades e guerras desse mundo. Quando a sua escolaridade terminar, chegar ao fim e as pessoas chorarem pela sua morte, você pode se alegrar e dizer: amado, o mestre da morte está abrindo para mim o portão para a liberdade. Eu tive escolaridade suficiente agora. Eu serei uma coluna no seu templo e eu nunca mais sairei, a menos que tu queres que eu o faça. Se você quiser, eu voltarei sempre para ajudar a libertar os outros. A minha encarnação é voluntária. Eu terminei os meus estudos, mas eu não quero voltar para Deus até que os outros estejam libertos. Enquanto houver um irmão chorando à beira do caminho, eu vou vir para enxugar suas lágrimas e levá-lo comigo a Deus. Muitas pessoas se machucam e se destroem por ignorância e por desejos errados. Eu vim para ajudá-los, para ensiná-los e levá-los comigo para essa margem infinita, da qual não há retorno obrigatório. É maravilhoso aprender todas as lições da vida e depois poder ensinar aos outros como terminar as deles. Então, quando chegar o último dia, não haverá medo ou arrependimento. Como disse o divino jovem moribundo, não chorem por mim,
Vocês já foram deixados nessa praia desolada, ainda para lamentar e lamentar. Sou eu que tenho pena de você. Meu amado vem na deslumbrante carruagem da morte para me levar para o reino da imortalidade, para o palácio dos sonhos felicidade. Queridos, regozijem-se com a minha alegria. O pensamento é a mais elástica das forças, porque é a mais sutil vibração da consciência. Você pode dividir os pensamentos em unidades cada vez menores e nunca conseguirá chegar ao fim. Por outro lado, você pode aumentar de tamanho, por exemplo, um conceito mental da Terra, expandindo-o por toda a eternidade, e ainda assim você nunca será capaz de encostar ao infinito. Assim, a primeira expressão da criação de Deus é a consciência vibratória, os taugetrons, ou pequenas unidades de pensamento. Esses primeiros pensamentos tornaram-se positivos e negativos porque nenhuma criação é possível sem a dualidade, sem o bem e o mal, a luz e as sombras. Restaria apenas a consciência indiferenciada de Deus. Então Deus projetou de si mesmo unidades de pensamentos positivos e negativos, a partir dos quais tudo é criado. Assim como um sonho é criado por unidades de pensamentos. Primeiro, um mundo de ideias surgiu, o universo causal. Então essas unidades de pensamento se tornaram lífetrons, a substância de um mundo astral de forças mais sutis do que atômicas. E então os lífetrons se condensaram na criação material, coexistindo de prótons e elétrons positivos e negativos, átomos, moléculas, células e assim por diante. A física atômica demonstra que todas as coisas no cosmo material são feitas de átomos que variam em peso, densidade, poder, tamanho e configuração e possuem dentro de si as qualidades necessárias para informar as infinitas variedades de matéria e vida. Mas a ciência ainda precisa reconhecer o poder lifetrônico e a inteligência pensamentotrônica por trás dos blocos de construção atômicos, que, de acordo com as leis cósmicas de Deus, manejadas por Mahaprakriti, a natureza primordial, os combinam para produzir formas minerais, vegetais, animais e humanas. Quando Deus viu que havia expulsado de si mesmo esses elementos da criação, das formas mais finas às mais grosseiras, o processo de involução começou a funcionar. Do ponto de vista do nosso assunto hoje, pense na evolução como um afastamento de Deus e na involução como um retorno a Deus. Para todo processo de evolução, há um processo de involução. Quando os pensamentos criativos de Deus assumiram a sua forma mais grosseira na matéria, começou a involução. O processo de involução está acontecendo o tempo todo. A consciência sonhadora de Deus se manifesta primeiro nas pedras ou nos minerais inertes, então começa a mexer com a sensibilidade das plantas, mas não tem autoconsciência. Então vem todas as formas de vida senciente no reino animal, a vitalidade e a consciência inatas encontram então expressão no homem, com seu poder inteligente superior de raciocinar e discriminar. E finalmente, no super-homem, a superconsciência de Deus é totalmente refletida. Assim a criação se afasta de Deus e depois volta para Ele novamente. Deus dará a salvação
não apenas ao homem, mas também aos planetas, à Terra, às estrelas, tudo o que trabalhou tão arduamente por bilhões de anos para fornecer um palco para o drama cósmico onírico. Voltar a Deus pelo procedimento involutivo da natureza é um processo muito lento. Mas o homem com discernimento finalmente pergunta: por que esperar milhões de anos antes que eu possa voltar para Deus? Ele raciocina que não pediu para ser criado em primeiro lugar, que Deus o criou sem sua permissão e, portanto, ele deveria libertá-lo. Ele se recusa a esperar mais e, quando chega esse desejo, o homem deu o primeiro retorno definitivo a Deus. Quando você realmente deseja se libertar desse sonho terreno, não há poder que possa impedi-lo de alcançar a libertação. Nunca duvide disso. Sua salvação não deve ser alcançada, ela já é sua, porque você foi feito à imagem de Deus. Mas você tem que saber disso. E você o esqueceu. O cervo ausmicarado procura loucamente o almíscar perfumado em todos os lugares. E em sua busca frenética, escorrega descuidadamente para a morte dos penhascos da montanha. Se o cervo tolo tivesse voltado o nariz para a bolsa de almíscar dentro de si, teria encontrado o que procurava. Da mesma forma, temos apenas que nos voltar para dentro de nós mesmos para encontrar a nossa salvação na compreensão do nosso verdadeiro eu, a alma, que é feito à imagem de Deus. O homem evoluiu através de eras para acelerar a sua evolução de volta a Deus. E ele deve fazer um esforço para estimular o processo de evolução natural. Ele faz isso externamente para melhorar a sua existência física. Por exemplo, o homem foi criado pela natureza para usar os pés para se locomover. O processo era muito lento e muito limitado em distância, e então ele usava os animais para cavalgar. Então ele inventou o carro, o avião e assim por diante. Agora, por que não devemos também acelerar a nossa evolução da alma? A alma do homem tem que ascender pelos 5 estados ou estágios de evolução descritos anteriormente antes de voltar para Deus. Mineral, vegetal, animal, homem e super-homem. Ele deve acumular para si as qualidades divinas inerentes a cada estágio. Primeiro, ele deve ser transparente como as gemas, sem manchas de percepção defeituosa. Ele tem que desenvolver o seu caráter cristalino, removendo as manchas mentais em sua mentalidade brilhante. Seu pensamento e percepção devem ter clareza semelhante à de uma gema, refletindo sem distorções a mente divina. Isso significa que suas sensações devem ser puras. O mau uso ou o excesso de qualquer sentido cria falhas nas sensibilidades. Mas se a gema da mentalidade senciente de uma pessoa estiver desanuviada, ela desenvolverá a sensibilidade espiritual. Segundo, o homem espiritualmente progressivo é consciente e sensível à vida e ao seu ambiente, como a resposta sensível das plantas ao seu ambiente. Mas, como a sensibilidade das plantas abomina a aspereza, o ser espiritualmente sensível evita a grosseria das coisas materiais e se encontra gravitando em direção a Deus, como as plantas se voltam para o sol. Terceiro, depois vem a vitalidade dos animais. Embora possam ter grande força e força de vontade,
Eles não sabem como usar essas energias de forma inteligente. O homem progressista deve ser cheio de vitalidade como o animal, mas empregar a força de vontade do animal não para propósitos avarentos, mas para governar a atividade com autocontrole e ter um domínio sobre a força vital. Quando a força vital está sempre ocupada em algo bom e valioso, e não é dissipada em maus hábitos ou no abuso do sexo, então o homem está indo para Deus. Mas assim que ele cede a instintos animalescos, claramente indiscriminados, ele está indo em direção à matéria. E esse é o acontecimento comum que vemos em todos os lugares. O yogi, por outro lado, aprende a usar a vitalidade e a vontade com sabedoria. Ele não é fraco, ele é um mestre do autocontrole. Ele sabe como relaxar e lançar o holofote da vitalidade interior para revelar a presença do espírito. A reversão da força vital da matéria para o espírito é chamada de pranayama, e ao retirar a corrente vital externa através do Kriya Yoga, a consciência começa interiormente a despertar para sua natureza superior em Deus. Quarto, o homem racional torna-se assim um ser pensativo e discriminativo. Sempre progressivo em seu poder de pensar e raciocinar com clareza. Ele desenvolve a razão pura ou discriminação, na qual a sua racionalidade não está mais misturada com dúvidas e equívocos. Ele aprende a raciocinar com os sábios e a entender as verdades que eles expressam e exemplificam. Se você raciocinar com pessoas que estão sempre em dúvida e confusas, e especialmente se sua própria consciência ainda não estiver firme na verdadeira compreensão, o seu cérebro também ficará infectado pela dúvida e pela confusão. Tantas pessoas tentam ganhar os seus pontos argumentando, mas eu as deixo ter a sensação de vitória imediatamente. Não adianta falar com eles. Os tolos discutem. Os sábios discutem. Quando conversamos com o mestre Swami Shri Yukteswar, foi uma comunhão ligada pela razão pura e abençoada por sua sabedoria. Os mestres se apegam à verdade e não às teorias. Mas a maioria das pessoas é escravizada pela emoção e circunscrita por suas próprias opiniões. Se duas pessoas realmente querem encontrar a verdade, elas podem chegar a um acordo muito rapidamente. É somente desenvolvendo a razão pura e o sentimento puro que você pode alcançar Deus e a verdade. No homem comum, a razão está acima de tudo e o sentimento está oculto. Na mulher média, o sentimento prevalece com a razão oculta. Se você tiver muito sentimento, ele se tornará emoção e o levará para as malhas da matéria. E muita razão se torna racionalização, que também o leva a uma matéria ilusória. Quando você equilibrar a razão e o sentimento pela meditação, você chegará a Deus e às percepções da verdade. Por um intercâmbio dessas qualidades, o homem e a mulher podem ajudar a equilibrar um no outro a razão pura e o sentimento puro, ajudando-se mutuamente na união com Deus. Mas o casamento não é o único caminho. Pela meditação bem-sucedida, a pessoa atinge esse equilíbrio dentro de si mesma, pois já está lá escondida na alma. Quinto, depois de desenvolver a razão e o sentimento equilibrados do estágio discriminativo, o último estado de involução deve ser alcançado, a pura intuição
e onisciência do super-homem. Ele é intuitivamente progressivo em sentir sua alma e espírito. Ele deve então elevar totalmente a sua consciência do corpo e da materialidade para o seu estágio onipresente e original. A alma liberta está de volta mais uma vez com Deus. Você pode desenvolver em si mesmo todas essas qualidades mais sutis, pelas quais Deus está processando a matéria mais uma vez em espírito. Você pode acelerar esse processo em seu próprio corpo, espiritualizando por meio da meditação e da Kriya Yoga. Você verá o seu corpo se transformando em uma massa de luz, átomos de energia eletromagnética condensada. Quando você gravita em direção a Deus, esses átomos luminosos são percebidos como nada mais do que os pensamentos vibratórios de Deus. A consciência comprimida do Espírito. Desenvolva o hábito de ser agradável. Eu não quero dizer que você deva sorrir sempre, como um gato Cheshire. Tal sorriso não significa nada, ele é raso. Mas um sorriso que se registra no fundo do coração e se expressa no rosto é algo maravilhoso. Vem de ser sincero. Às vezes, aqueles que estão muito em público sorriem de maneira inanimada e praticada, enquanto que por dentro estão pensando em outra coisa. Não há nada dentro para tornar o seu sorriso real, mas o sorriso que reflete da alma é algo muito atraente. Poucas pessoas resistem a um indivíduo com um sorriso tão sincero. Existem algumas pessoas que são rabugentas crônicas e muitos são obstinados, rígidos em suas relações e reações em relação aos outros. Como você pode viver com tais pessoas? Primeiro, certifique-se de que, não importa qual seja a provocação, ninguém será capaz de te deixar bravo. Esse é um dos passos principais para aprender a se dar bem com os outros. Não importa o que aconteça, não deixe ninguém pegar a sua cabra. É difícil para quem não tem autocontrole, mas é a coisa mais fácil de se fazer se você decidir. Não se gabe de nunca ficar com raiva. Apenas pratique da melhor maneira possível. Se você ficar proclamando, as pessoas tendem a tirar vantagem de você. E não seja dócil por fora enquanto ferve perigosamente por dentro. Sob nenhuma circunstância deixe alguém deixá-lo com raiva o suficiente para fazer algo que você vai se arrepender mais tarde. A maioria das pessoas que perde a paciência se arrepende depois do que fez. Afirme com convicção: eu tenho perfeita posse de minhas emoções. Pessoas que não têm suas emoções sob controle são seus piores inimigos. Cada desejo não realizado desperta sua ira. Quando alguém pode enlouquecê-lo é porque algum desejo dentro de você foi contrariado. Caso contrário, ninguém poderia te deixar com raiva. Em seus esforços para se dar bem com os outros, não seja um capacho, ou todos vão querer comandar sua vida por você. Se eles não podem dominá-lo, eles ficam com raiva. E se você os ouvir e cumprir suas ordens, você será um covarde. Então, como você deve se comportar? Quando você encontra resistência aos seus ideais, a melhor maneira é permanecer quieto, mas firme. Não diga nada, não fique bravo.
Você pode receber soco verbal após soco, mas não permita que isso o provoque. Recuse-se a brigar. Eventualmente, essas pessoas entenderão que você não pretende irritá-las, mas ao mesmo tempo, você tem suas próprias boas razões para não querer fazer o que elas pedem de você. Quando as pessoas perderem a paciência, afaste-se delas até que fiquem mais calmas. Se vocês puderem se reunir e conversar sobre seus problemas, isso é algo maravilhoso. A comunicação é vital. Mas se alguém quiser apenas lutar, simplesmente diga: tá ok, eu vou dar uma voltinha e já volto. Então volte e esteja preparado para discutir. Mas se a pessoa ainda quiser brigar, saia de novo, faça uma caminhada mais longa. Recuse-se a lutar. Ninguém pode brigar com você se você não cooperar. Nunca forneça mais combustível para a raiva de ninguém. A pessoa zangada só fica satisfeita se puder te deixar zangado também. Eu posso trabalhar com qualquer pessoa, embora não me importe de estar com quem não sabe viver em harmonia. Quando alguém decide ganhar algum ponto, eu deixo ter a vitória. É uma vitória vazia. Não discuta. Grandes homens raramente discutem. Eles sorriem e dizem: acho que não, mas não brigam. Aprenda a usar o tato com as pessoas. Isso não significa que você deva ser um hipócrita. Significa consideração pelos outros. Você não é uma pedra. Você é um ser pensante, consciente e não quer tratar os outros como se fossem pedras insensíveis. Não resista abertamente aos desejos dos outros. A pessoa que sempre se ocupa com os assuntos dos outros é ao mesmo tempo causa e objeto de dificuldades. Se uma pessoa pode tomá-lo e se isso fizer algum bem, então fale. Mas às vezes o destinatário não gosta e desafiadoramente fará exatamente o que você não quer que ele faça. Quando você consegue se dar bem com os outros, você é como uma flor perfumada. Ao passar por um jardim, às vezes você sente o cheiro da fragrância de rosas ou flores de laranjeira e pensa: nossa, que perfume maravilhoso. Assim são as grandes almas. Quando você entra na companhia deles, o perfume de suas vidas o toca. É uma fragrância que eleva a sua alma. Mas quando você está perto de um odor fétido, você não gosta de permanecer ali. Quando alguém tem um temperamento mal cheiroso de raiva e briga, você não quer ficar perto dessa pessoa. Aqueles que estão sempre desarmônicos são desse tipo. Eles são como gambás humanos exalando um odor desagradável. Em uma organização religiosa, duas classes de pessoas são claramente distinguíveis. Aquelas que estão tentando mudar a si mesmas para melhor e aquelas que são briguentas e criam problemas tentando mudar todo mundo, menos a si mesmas. Os últimos parecem ter prazer em tentar deixar os outros desconfortáveis. Eu me lembro que nos primeiros dias em Boston, estávamos planejando um banquete. Duas senhoras de meia idade eram verdadeiras idiotas em fofocas. Sem suspeitar, eu os encarregara do banquete. Mas alguém me disse: ei, cuidado com esses dois. Eles causaram muitos problemas para outros professores. Isso me colocou em guarda para observar o comportamento deles. Enquanto os preparativos para o banquete prosseguiam, a minha secretária colocou cartões de lugar na mesa principal, designando certas pessoas para se sentarem ali.
Essas duas senhoras lançaram fogos de artifício. Por que essas pessoas deveriam estar na plataforma e não nós? Para restabelecer a paz, esses convidados sentaram-se em outras mesas. Um dia, essas duas senhoras começaram a atrapalhar os planos organizacionais do centro, e a intenção deles era ser os líderes da obra em Boston. Então eu os chamei de lado e conversei. Você me aceita como seu professor espiritual? E eles disseram, sim. E eu disse, você vai me ouvir? E eles disseram, absolutamente. Eles pensaram que eu os colocaria em posições importantes. Depois de um tempo, eu os vi separadamente e contei a cada um deles o que descrevi como um segredo e pedi que prometessem que não divulgariam essa informação. Eles concordaram. Depois de alguns dias, cada um havia contado secretamente a muitas outras pessoas o que eu havia contado a ela. Quando eles perceberam o que estava acontecendo, uma briga começou entre os dois. Eu então me distanciei deles, mas eles me procuraram. Eu estava no Boston Plaza Hotel. Eles me ligaram e queriam vir e falar comigo e eu disse, eu vou cuidar de você desde que fale com muita calma. No minuto em que levantarem a voz, eu irei embora. Quando desci para o saguão, eles estavam se esforçando para se controlar. E eles disseram, qual é a ideia de contar o segredo para cada um de nós? E eu respondi, para mostrar que você não é confiável. Você é desleal e que adora brigar e fofocar. Dessa forma, eu o convenci sobre o seu comportamento errado. Contei-lhe uma coisa que não tinha importância, só para ver se você era capaz de guardar confidências ou se cederia ao seu hábito de criar problemas com fofocas. A culpa foi dos professores que vieram para essa cidade e a quem você criticou tão abertamente. A falha está em sua própria natureza. Eu pedi uma coisa a você e você não cumpriu sua palavra. Você percebe como sua reputação o torna antipático nessa cidade? Agora, o problema que você dá aos outros voltou para ferir apenas você. Se você não pode manter uma promessa de confiança dada ao seu professor espiritual, como você pode esperar que os outros tenham confiança em você? Se você não mantiver a fé em mim, não manterá a fé em mais ninguém. Você está verdadeiramente em paz e feliz dentro das suas próprias almas? Eu fui sincero com eles, mas naquele dia dei a eles uma avaliação muito honesta e sincera do seu comportamento. Depois de fazer isso, eu disse, agora eu não vou tirar você das minhas aulas. Mas você deve me prometer que não vai falar contra ninguém durante a série de aulas. Não se considerem professores. Enquanto houver um desejo orgulhoso de ensinar, você não está qualificado para ensinar. Primeiro, você deve viver. Se você fizer isso, outros vão seguir o seu exemplo. E você sabe que, hora após hora, eles assistiram às aulas e não incomodaram ninguém. Eles eram os alunos mais mansos. Veja, eu me dava bem com eles porque não ficava com raiva. Usei o tato para trazê-los à repentina percepção de suas fraquezas mentais. Mas a convivência com os outros não pode ser feita apenas pelo tato. Exige também exemplo, calma, serenidade, sinceridade, alegria e fazer tudo com honra. Não se apegar ao orgulho e ao egoísmo. E não governar as suas ações pelo que todo mundo faz. Você não é todo mundo. Mas fazer aquelas coisas que agradam a Deus. Encontre sua paz meditando regular e profundamente. E você ficará surpreso ao ver como seu relacionamento com os outros vai melhorar.
Desenvolva também o seu poder de utilidade. Isso é amor. Pense sobre isso. Aprenda a ser útil aos outros. Útil com pensamentos positivos. Útil com o seu discurso. Útil com sugestões construtivas. Mas não dê conselhos onde não é desejado. Se suas sugestões não forem bem-vindas, controle-se para permanecer em silêncio. E quando às vezes você faz o bem aos outros e depois não pode mais ajudá-los materialmente, se eles se tornam hostis porque continuam esperando de você, não importa. Continue fazendo o que é certo. Faça o melhor que puder e esqueça. A ressurreição é celebrada na Páscoa, honrando Jesus, cuja vida foi um grande exemplo. As pessoas a quem você faz o bem podem se virar e dar um tapa em você. A expectativa de recompensa por fazer o bem é mesquinhez, é pequenez. Dê e esqueça. Se o seu vizinho lhe der um tapa, diga apenas que ele não sabe de nada. Mas não diga isso em voz alta. Ressuscite-se da pequenez da vida, das pequenas coisas que perturbam. Você já pensou que foi completamente perturbado pelas circunstâncias? Perturbado, despedaçado, chicoteado, sem poder algum? Banir tais pensamentos. Você tem o poder. Você pode não usá-lo, mas você tem todo o poder de que precisa. Não há nada maior do que o poder da mente. Ressuscite a sua mente dos pequenos hábitos que o mantêm mundano o tempo todo. Sorria aquele riso perpétuo, aquele sorriso de Deus. Sorria aquele sorriso forte de imprudência equilibrada. Aquele sorriso de $1 milhão que ninguém pode tirar de você. Vários anos atrás, quando eu estava no trem indo para Los Angeles, eu conheci um homem cujas maneiras e aparência imediatamente atraíram a minha atenção. Ele era um empresário bem vestido, de aparência próspera, com todas as indicações de que foi abençoado, com todas as coisas boas da vida, e tinha todos os motivos para ser feliz. Mas apesar de todas essas impressões externas favoráveis, eu senti muita pena dele porque ele emanava uma profunda melancolia. E eu disse a mim mesmo, qual será o problema desse homem? Ele parece ter se enterrado sob esse hábito artificial de melancolia. Eu devo ressuscitá-lo? Olhando diretamente para ele, eu disse, você está feliz? Ele tentou me desencorajar com um olhar feroz, mas eu devolvi o seu olhar diretamente. Eu raciocinei que pelo seu olhar, ele já havia me aniquilado na sua mente. Então ele não poderia me matar novamente. E finalmente ele falou, isso é da sua conta? Sim, eu respondi. Eu ressuscito os mortos-vivos. Em pouco tempo ele disse, sim, eu estou feliz. Não, eu insisti. Eu posso dizer o que está na sua mente. E por que eu não deveria estar feliz? Ele retorquiu. Eu coloco de 50 a 60 mil dólares por mês no banco? Pobre alma, pensei, percebendo que ele acreditava que a sua felicidade estava em depositar aquelas grandes quantias no banco. Mas eu disse,
Bem, amanhã você pode não estar aqui para carregar um centavo, não é? Você já abriu a sua conta bancária com Deus? Mais tarde, ele me convidou para almoçar, mas ainda era internamente antagônico a mim. Então conversamos de novo e ele ficou mais razoável. Não confie nas riquezas, eu aconselhei a ele. Você pode morrer e nem mesmo ter a chance de fazer um testamento. Essas riquezas materiais, elas não são suas. Abra sua conta bancária com Deus. Ele ficou interessado e então sugeriu: olha, vamos nos encontrar em Boston. E eu respondi com a proposta: olha, eu vou para Los Angeles, talvez a gente se encontre lá. Mas ele não teve tempo. Mais tarde, quando eu estava em Boston, eu estava no hotel onde ele me disse que ia parar. E quando perguntei sobre ele, o gerente do hotel disse: você não sabe o que aconteceu com ele? Ele vinha de uma partida de hóquei e foi atropelado por um caminhão. Ele nunca recuperou a consciência. Eu me senti muito mal. Ele tinha acordado um pouco, mas não o suficiente. Se você estiver sintonizado com o infinito, você vai saber que, quer a natureza estilhasse ou não o seu corpo, você ainda está no colo da imortalidade, ainda no colo dessa segurança infinita. Ressuscite-se da consciência dos hábitos humanos e dos pensamentos humanos, daí resultantes. Viva cada segundo na consciência da sua relação com o infinito. Só isso é eterno. É a única coisa que vai viver para sempre. Eu digo isso não para te assustar, mas para avivar o seu entendimento, para acelerar os seus esforços, para que você não mantenha a sua alma enterrada sob uma falsa satisfação. Abra a sua conta bancária com Deus. Ela nunca vai ser perdida. Você pode usá-lo em todas as suas viagens, agora e na eternidade. Seja em um avião ou em um plano astral, você deve dizer a si mesmo: de estrela em estrela eu voarei. Seja deste lado da eternidade, seja do outro lado da eternidade. Seja surgindo através das ondas da vida, de átomo em átomo, voando com as luzes, girando com as estrelas ou dançando com as vidas humanas. Eu sou um imortal. Eu me ressuscitei da consciência da morte. Ressuscite-se da raiva, da melancolia, dos seus fracassos. Você deve ter sucesso para saber que você é filho de Deus. O sucesso não se limita a questões espirituais. O sucesso deve vir em tudo. Ressuscite-se da consciência da doença, dos hábitos mentais e da fraqueza. Tenha um sorriso forte que nunca será quebrado pelas provocações das suas circunstâncias de vida.